Meus queridos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos à Academia de Pregadores, a maior escola de teologia online do Brasil. A Academia de Pregadores está em mais de 48 países para a glória do nome do Senhor Jesus. Estamos promovendo o reino de Deus através do ensino doutrinário, do ensino genuíno da palavra de Deus. Você está nas aulas de escola bíblica dominical. Estamos estudando o quarto trimestre de 2019 com as nossas lições comentadas pelo pastor Osiel Gomes, o governo de Deus em mãos humanas. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 3 do dia 20 de outubro de 2019. O título da lição é A Chamada Profética de Samuel. O texto áureo da nossa lição está em 1 Samuel capítulo 3 e versículo 10, que nos diz o seguinte: Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Verdade prática da nossa lição. A verdadeira chamada divina capacita o crente fiel a ser um porta-voz autêntico da palavra de Deus. A verdadeira chamada divina vai capacitar o crente fiel. Veja que nós temos algumas coisas importantes a serem destacadas na verdade prática. A primeira coisa a ser destacada é a verdadeira chamada divina. Se nós temos uma chamada divina verdadeira, isso quer dizer que existem chamadas divinas que são falsas. Se a chamada divina é falsa, ela não é chamada divina. Então a chamada divina genuína, ela é verdadeira. Outra coisa a se destacar aqui é que ela capacita o crente. Ela capacita. Nós somos chamados por Deus e capacitados por Ele. Ela capacita quem? O crente fiel. Outra coisa importante a se destacar: a verdadeira chamada divina capacita o crente fiel para ser o quê? Para ser um porta-voz autêntico da palavra de Deus. Então, 4 coisas muito relevantes que nós destacamos nessa nossa verdade prática. Primeiro, que a chamada divina tem que ser verdadeira. Segundo, a chamada divina capacita. Terceiro, a chamada divina é para o crente fiel. E quarto, a ser um porta-voz autêntico da palavra de Deus. Isso quer dizer que nós somos chamados por Deus para ser porta-vozes da sua palavra. O grande objetivo de Deus ao nos chamar é fazer de nós porta-voz da sua palavra. Se nós somos porta-vozes da palavra de Deus, a palavra de Deus é que deve ter relevância na nossa chamada ministerial. Vamos ao ponto central da nossa lição. Deus levanta verdadeiros profetas que falem sobrenaturalmente às pessoas. Percebam que os verdadeiros profetas de Deus têm essa capacidade de falar de coisas sobrenaturais. Por quê? Porque o Deus que chama é um Deus sobrenatural. Vamos aos objetivos da nossa lição. Objetivo geral da nossa lição: conscientizar que Deus levanta profetas para a sua igreja. Quando nós temos esta consciência de que Deus levanta profetas para a sua igreja, nós não nos esquecemos que a igreja é de Deus e Ele cuida dela. Ele é o responsável por ela. Ele é o responsável por edificá-la. Ele é o responsável por exortá-la, por consolá-la. Então a igreja é do Senhor Jesus. Meus queridos, quando nós olhamos para o chamado de Samuel, como estudamos na lição passada, os dias que Samuel viveu, o lugar onde ele nasceu, eram dias terríveis. A Bíblia diz que nos dias de Samuel, a palavra de Deus era escassa, as visões eram muito raras, o povo vivia um momento espiritual complicado, o sacerdócio estava degenerado, Ofni e Finéias, os filhos de Eli,
usavam a autoridade sacerdotal para pecar. E quando nós olhamos para todo aquele cenário, parece que não havia mais esperança, não havia mais expectativa de melhora. Porém, Deus sempre levanta um profeta verdadeiro. Deus sempre traz uma solução para o problema. Eu sei que vivemos dias difíceis, eu sei que vivemos dias complicados também. E às vezes algumas pessoas, eu costumo dizer que tem pessoas que estão se esquecendo que a igreja é de Jesus, que ele tem o controle, que ele tem o domínio de todas as coisas. Não nos esqueçamos que o dono da igreja é o Senhor e ele também levanta profetas para a sua igreja, a fim de exortá-la, de edificá-la, de consolá-la, a fim de reestruturar a igreja. Então nós podemos continuar confiando em Deus, porque Ele é o Senhor da igreja. Vamos aos objetivos específicos da nossa lição. Primeiro, definir o profetismo em Israel. É algo importante nós tratarmos sobre o profetismo em Israel, o que é o profetismo, características do profetismo, né? O que é o profeta verdadeiramente profeta, a importância do profetismo em Israel é algo importante a ser estudado. Segundo, explicar o desenvolvimento do ministério de Samuel, como o ministério de Samuel desenvolveu. A Bíblia diz que nenhuma palavra de Samuel caiu por terra. Terceiro, analisar o ministério profético na atualidade. Então, de forma rápida, sem dúvida, nós vamos fazer essa tratativa que é o objetivo da nossa lição que nós estamos estudando na aula de hoje. Vamos à leitura bíblica em classe. Está em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 10, que nos diz o seguinte: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Eu vou voltar nesse texto. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar. E há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Esse texto, para mim, é um dos textos mais emblemáticos da Bíblia, porque é o texto que está falando de um jovem obreiro, né? Ainda criança, como disse o nosso comentarista aqui, Samuel tinha possivelmente aqui uns 12 anos de idade, né? Talvez uns 12 anos de idade aproximadamente, e estava no templo já há alguns anos. Na nossa própria lição, pastor Osiel Gomes também nos coloca aqui, cerca de 3 anos depois. Então pensemos que talvez Samuel estivesse no templo ali a partir de 7 anos de idade. Então ele já estava ali no templo e ele já trabalhava, já prestava um serviço dedicado à casa de Deus. E me chama a atenção que
eu até tinha deixado isso para falar no final, naquelas considerações que a gente faz, mas eu repito isso lá no final da nossa aula. Me chama a atenção que Samuel aprendia a trabalhar no templo, mas Samuel ainda não conhecia o Senhor. Ele estava no templo, prestava um serviço no templo, porém ainda não conhecia o Senhor. Nós corremos o risco de estar no templo, ou trabalhar na obra de Deus, estar envolvidos com a obra de Deus, porém não conhecer o Senhor. O termo conhecia aqui é um termo de conviver, de estar junto. Samuel não conhecia, Samuel não entendia ainda. E o texto diz ainda que não lhe tinha sido manifestada, ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O próprio texto argumenta-nos que a palavra do Senhor era muito rara, era de muita valia naqueles dias e não havia visão manifesta. Veja que mesmo para Samuel, que já estava no templo, o Senhor ainda não havia se manifestado, mas o Senhor resolve se manifestar. O Senhor resolve falar com Samuel. E aqui vem o chamado verdadeiro de Samuel. Outra coisa que é emblemática para mim nesse texto é que a terceira vez que Samuel foi a Eli, a Bíblia diz que então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Ou seja, Eli não ouviu a voz de Deus. Dentro da sua própria casa, Eli não ouviu, mas Eli entendeu e orientou Samuel. Eu sempre digo, quando olho para esse texto, que melhor do que entender quando Deus fala, é ouvir o que Deus fala. Precisamos estar atentos para não só entender, mas para ouvir o que Deus fala. É lógico que pela nossa experiência, pelo tempo de vida ministerial, no meu caso, já quase há 3 décadas pregando e ensinando a palavra, já há mais de 2 décadas vivendo como obreiro eclesiasticamente ordenado, isso nos dá uma experiência, isso nos ensina algumas coisas, e muitas vezes nós sabemos que Deus está agindo, entendemos que Deus está fazendo. Porém, mais do que saber e mais do que entender que Deus está fazendo, é melhor quando nós vemos Deus fazer. Mais do que saber e entender quando Deus está falando, é bom quando nós ouvimos aquilo que Deus fala. Vamos então à introdução da nossa lição. Pastor Osiel Gomes nos coloca na introdução da lição que nesta lição nós veremos que o ministério profético no Antigo Testamento, não se caracteriza pela adivinhação nem pela mera predição do futuro, mas tinha como principal objetivo levar a todos a ter um firme compromisso com Deus. Sua essência é anunciar a totalidade da mensagem divina. Este comentário, eu até parabenizei o pastor Osiel Gomes no grupo de professores da Academia de Pregadores, né, pelos comentários. Eu achei o pastor Osiel, achei que ele foi muito feliz nos comentários que ele fez. E ele faz um comentário interessantíssimo para a gente aqui nessa introdução. Primeiro, ele deixa claro que esse ministério profético no Antigo Testamento não era caracterizado pela adivinhação, nem pela mera predição do futuro. Tem pessoas que acreditam que o profeta, ele tem o seu foco principal aliás, o profeta era chamado no Antigo Testamento de vidente, que não tem nada a ver com macumbaria, urucumbaca, nada disso. Vidente é aquele que vê o futuro, porque quando as pessoas precisavam consultar a Deus a respeito de alguma coisa, iam até o profeta. E tem pessoas que acham que a principal tarefa do profeta no Antigo Testamento era ver o futuro. E não era.
a principal tarefa do profeta aqui, aliás, o profetismo em Israel, um ministério profético, se caracterizava não pela adivinhação, mas tinha como principal objetivo levar a todos a ter um firme compromisso com Deus. Este deve ser o objetivo de todos aqueles que se dedicam ao ministério profético. Levar a todos ter um firme compromisso com Deus. Isto é algo relevante, importante. Isso aqui é ter uma palavra de Deus não que massageia o ego, mas uma palavra de Deus que desperta para uma realidade. Uma palavra de Deus não que fica acariciando o pecado de ninguém, mas uma palavra que leve as pessoas a reconhecerem as suas falhas e tomarem um posicionamento diante de Deus. A essência do ministério profético é anunciar a totalidade da mensagem divina, algo muito importante para a nossa vida. Nessas palavras introdutórias do pastor Osiel aqui nessa lição é a totalidade da mensagem divina. Nós precisamos entender que fomos chamados por Deus para anunciar a mensagem divina. E este é o nosso grande objetivo, este é o nosso desafio, anunciar a mensagem divina na sua totalidade, seja ela como for. Se temos a convicção que a mensagem que Deus tem para o seu povo, é o que devemos anunciar. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição, definindo o profeta em Israel. Quem era o profeta? A menção de profeta no livro, a menção de profeta que o livro de 1 Samuel faz. O profeta não é um adivinhador, mas um porta-voz de Deus. Ali Samuel dirigiu à casa de Eli dizendo que este seria substituído por um sacerdote fiel. Então o profeta, ele não é um adivinhador, mas ele é um porta-voz de Deus. O profeta era também caracterizado como um homem de Deus. O título que ele trazia, grande responsabilidade. Então, quem é o profeta? Primeiro, ele é um homem de Deus. Ele não é um adivinhador, mas ele é um porta-voz de Deus. Eu acho interessante as narrativas deste texto, que Eli sabia que Deus tinha falado com Samuel. E as palavras de Deus para Samuel, a respeito da casa de Eli, eram palavras traumáticas, que Deus já tinha falado anteriormente com Eli. E quando Eli, depois que o dia amanhece, vai a Samuel, Eli chama Samuel e diz: Samuel, o que foi que Deus te falou? E Samuel hesita em falar, Eli responsabiliza Samuel. Essa responsabilidade, lhe trazia grande responsabilidade. Ele fala com Samuel: se você não me falar, você terá culpa naquilo que Deus irá fazer. E quando Samuel, depois de entender essa responsabilidade, diante do temor, que tinha em relação a Eli, o respeito que tinha em relação a Eli, ele transmite essa palavra de Deus. Eli reconhece que era a voz de Deus falando à sua casa. Segundo ponto, ou segundo parágrafo deste primeiro ponto, definição de profeta. Qual a definição que a Bíblia nos dá teologicamente de profeta? A maioria dos estudiosos, trata a palavra profeta com o sentido de porta-voz divino. A gente fala que o profeta era o enviado de Deus no meio do povo, era a boca de Deus no meio do povo, ele falava. Quando o rei falhava, o profeta falava com o rei. Nós temos exemplos grandes disso, no caso de Samuel, com Saul, ele é o profeta de Deus para exortar Saul. No caso de Davi, nós vemos que Natã foi o profeta de Deus. Nós temos casos muito interessantes, como o caso do profeta Elias, do profeta Eliseu, que chegava diante dos reis e muitas vezes transmitia uma palavra que o rei não queria ouvir, mas que era necessária. Temos um caso
pontual disso, que é o caso de Jeremias, que as palavras de Deus, ou os oráculos proféticos de Jeremias, confrontavam totalmente o rei, porque o profeta tinha um sentido de porta-voz divino. Outra coisa que a Bíblia deixa claro para nós é que quem ouvisse esse porta-voz teria sucesso, pois o profeta comunica o que Deus lhe diz, fala o que o Senhor lhe falou. O salmista diz assim: ouve, pois, ó Israel, os vossos profetas, crede, pois, nos vossos profetas e prosperareis. Então, dar ouvido à voz do profeta não era ouvir o que o profeta estava falando, mas ouvir o que Deus realmente falava com o povo. Meus queridos, quando nós trazemos isso para os nossos dias, nós percebemos a grande responsabilidade que temos ao desenvolver um ministério profético, ser um porta-voz de Deus, ter a certeza que estamos falando aquilo que Deus quer, ter a convicção que estamos sendo fiéis à palavra de Deus, estarmos convictos e abrir a nossa boca e falar: assim diz o Senhor. Então o profeta tem essa responsabilidade. Se por um lado ele não pode deixar de falar aquilo que Deus manda, por outro ele tem que ter plena comunhão com Deus, para entender que o que ele fala é o que Deus realmente falaria, e não o que vem da sua própria mente, dos seus próprios pensamentos. Vamos ao terceiro parágrafo deste primeiro ponto. Samuel e os demais profetas. Segundo os estudiosos, foi com Samuel que teve o início do movimento profético formal em Israel. Como nós já falamos aqui, o ofício profético, ele começa lá com Moisés, e não houve nenhum profeta como ele. Depois de Moisés vem o período dos juízes, não é? Moisés morre antes de entrar na terra prometida, vem a liderança de Josué, depois o período dos juízes, e agora com Samuel nós temos, é importante nós notarmos esta frase aqui, ó, o movimento profético formal, ou seja, a partir de agora, nós temos a visão de profetas de ofício profético sendo chamado por Deus exclusivamente para esse ministério. No caso de Moisés, ele foi um profeta porque ele era o representante de Deus no meio do povo. Mas Moisés não recebe aquele chamado profético. O chamado de Moisés, lá no Monte Horebe, foi um chamado para libertar o povo de Israel. Mas ele iria ao Egito como representante do povo, caminhou no deserto os 40 anos com o povo de Israel, ele iria ao Egito como representante de Deus para livrar o povo, caminhou os 40 anos no deserto, representando Deus à frente da nação, mas ele não recebe esse chamado profético. Entretanto, ele é um profeta de Deus. Mas com Samuel tem início esse movimento profético formal. E a partir daqui nós vemos a unção profética caracterizando profetas escolhidos por Deus como profeta para a nação de Israel. Outra coisa importante a destacarmos aqui é que a partir do ministério de Samuel, surgiram os profetas da corte. Os profetas da corte, que eram os profetas do palácio. Era o caso de Natã, era o caso de Gade, eles fizeram alguns registros reais. Foi o caso de Daniel, que embora foi profeta na Babilônia, mas foi um profeta do palácio, um profeta da corte. Os reis consultavam profetas, né? O rei Acabe, diante de uma situação que Josafá viu que todos os profetas de Acabe, que eram falsos, comprados por ele, comiam na mesa de Jezabel, profetizavam favorável. Ele perguntou se não havia algum profeta que ainda se podia consultar, e Micaías foi chamado, ou seja, era um profeta que estava ali ligado direto ao palácio, embora não era um profeta da corte de Acabe, porque Acabe foi um rei ímpio, mas era um profeta que tinha a confiança, nesse caso, do rei Josafá. Segundo ponto da nossa lição, o desenvolvimento do ministério
de Samuel. Primeiro parágrafo, o crescimento profético de Samuel. Então, se os filhos do sacerdote Eli praticavam pecados abomináveis diante de Deus, o jovem Samuel crescia com integridade diante de Deus e diante do povo. A Bíblia diz que Samuel era muito jovem e ele servia ao Senhor com um éfode de linho e ele crescia diante de Deus e diante do povo. Me chama a atenção que Samuel cresceu num ambiente inóspito, porque os filhos de Eli, né? Os filhos do sacerdote Eli, que eram também sacerdotes, praticavam atos abomináveis. Eram mais velhos do que Samuel. Era um exemplo negativo para Samuel. Então Samuel estava neste ambiente. Como já falamos na primeira lição, né? Samuel estava, ele ia, aliás, Eucana ia a Siló. Em Siló era o lugar da adoração, mas era o lugar onde os filhos de Eli cometiam os pecados mais terríveis também. Samuel estava sendo criado neste ambiente, mas ele não foi envolvido pelo ambiente. Meus queridos, o que nós aprendemos com isso? Aprendemos que não é o ambiente que deve nos influenciar. Não é o ambiente que deve forjar a nossa vida. O nosso caráter deve ser forjado por Deus, de forma que nós influenciamos o ambiente. É possível transformar um ambiente a partir de um caráter ilibado, a partir de uma vida íntegra. Samuel, mesmo vivendo no meio de toda a depravação moral, de toda a depravação religiosa, social dos dias de Ofni e Finéias, Samuel manteve a sua integridade a Deus por causa do seu caráter. E ele cresceu, como nos diz esse ponto, ele cresceu profeticamente. E a Bíblia diz que nenhuma das suas palavras caiu por terra. Vamos ao segundo parágrafo deste segundo ponto. Segundo parágrafo do segundo ponto vai nos falar sobre a formação profética de Samuel. Samuel aprendeu com Eli. Ele foi formado pelo velho sacerdote. Samuel aprendeu com Eli. Nós já falamos no ponto anterior que não é o ambiente que nos faz ser quem nós somos. Nós é que precisamos transformar este ambiente. Agora, Samuel aprende com Eli e o nosso comentarista nos coloca aqui ainda que, assim, sob os cuidados de Eli, Samuel era forjado por Deus para o ministério profético. Outra coisa que me chama a atenção neste ponto, que nos é colocado aqui pelo pastor Osiel Gomes, é que, além de disposição para aprender, precisamos ter disposição para ouvir a voz de Deus. E isso só é possível por meio de uma vida de oração e busca fervorosa pelo Senhor. Então vejamos três pontos ou três coisas importantes a serem destacadas nesse segundo parágrafo do segundo ponto. Primeiro, sobre a formação profética de Samuel. Primeiro, Samuel aprendeu com Eli, ele foi formado pelo velho sacerdote. O que nós aprendemos com isso aqui? Que Deus coloca sobre nós pessoas mais experientes do que nós, que exercem autoridade sobre nós, com as quais nós devemos aprender. E aqui nós temos um problema sério para a nossa geração, porque nós vivemos uma geração de pessoas que acreditam que já sabem tudo e não precisam aprender nada com ninguém. E sempre haverá alguém sobre nós para nos ensinar algumas coisas. Então Samuel aprendeu com Eli. Mas Eli já estava com os olhos obscurecidos. Eli não disciplinou seus filhos, mas Samuel aprendeu com ele. Eli era a autoridade de Deus sobre a vida de Samuel. A segunda coisa a ser destacada nesse segundo parágrafo do segundo ponto. Sob os cuidados de Eli, Samuel era forjado por Deus. Perceba que Samuel está sendo forjado por Deus. Mas ele está sob os cuidados de Eli. Nós precisamos entender que Deus é quem nos forja, mas Deus nos coloca aos cuidados de alguém. Como é importante nós falarmos nos nossos dias sobre submissão na vida ministerial.
Como é importante nós falarmos também sobre o verdadeiro exercício da autoridade espiritual. Era forjado por Deus, mas estava sob os cuidados de Eli. E ele era forjado por Deus para o ministério profético. E a terceira coisa a se destacar nesse segundo parágrafo do segundo ponto, que além dessa disposição para aprender, é preciso ter disposição para ouvir a voz de Deus. Tem pessoas que têm muita disposição para aprender, mas não têm disposição para ouvir a voz de Deus. É possível ouvir a voz de Deus? Isso só é possível por meio de uma vida de oração e busca fervorosa pelo Senhor. A vida de oração nos coloca diante de Deus para ouvir a sua voz, para entendermos o que Deus tem para falar conosco. Terceiro parágrafo deste segundo ponto. A disciplina de Samuel. O que é esta disciplina? A disciplina aqui não é uma disciplina corretiva, é uma disciplina instrutiva, é ter uma vida disciplinada. Se tem uma coisa que é característica também dessa nossa geração, é uma falta de disciplina. As pessoas até querem conquistar algumas coisas, mas não querem ter disciplina para alcançar aquela conquista. Então, Samuel tinha disciplina. Samuel realmente tinha uma vida disciplinada. Samuel tinha uma vida disciplinada pela palavra de Deus. Ao ouvir uma voz que eu chamava pelo nome, pensando que fosse Eli, dirigiu-se 3 vezes a Eli com todo respeito. Ou seja, Samuel não entende que é Deus que está falando com ele, mas ele é disciplinado. Ele ouve uma voz e ele tem disciplina. Ele entende que é a voz de Eli, entende que é a voz do seu superior, de alguém que exerce autoridade sobre ele, e ele corre até Eli. Para nós passarmos para o terceiro ponto, nesse nosso segundo parágrafo aqui, quando nós falamos que Samuel aprendeu com Eli, ele foi formado pelo velho sacerdote, eu fiz uma observação aqui, me chamou a atenção. Samuel aprendeu com Eli, mas os filhos do próprio Eli não aprenderam com ele. Por que os filhos de Eli não aprenderam? E Samuel aprendeu com ele? Porque os filhos de Eli eram maus, fazia o que desagradava a Deus. Nós precisamos compreender que tem pessoas que não vão aprender, não é porque tem mestres ruins, é porque o seu coração está realmente determinado para não aprender aquilo que Deus quer que todos nós aprendamos. Terceiro ponto da nossa lição, o ministério profético na atualidade. Primeiro parágrafo, o dom de profecia. O dom de profecia está disponível a todos os crentes e se manifesta de forma sobrenatural e momentânea. Não existe hoje nenhum profeta de ofício profético. Os profetas de ofício profético foram até João Batista. Começam com Moisés, tem a sua organização formal a partir de Samuel e encerra em João Batista. O que nós temos hoje são pessoas de ministério profético e dom de profecia. Então, o dom de profecia está disponível a todos os crentes, manifesta de forma sobrenatural e momentânea, conforme a vontade de Deus. E nós sabemos que a profecia exorta, consola e edifica. Ela tem esse tríplice objetivo. Segundo parágrafo do terceiro ponto, o ministério de profeta no Novo Testamento. O emprego do termo profeta no Novo Testamento refere-se a determinados indivíduos chamados por Deus a fim de entregar revelações específicas à igreja. As suas mensagens eram proclamadas com autoridade sobrenatural e reconhecidamente divina. Mensagens específicas para a igreja. Entendamos isso aqui, era a fim de entregar revelações específicas à igreja. Qual é a maior profecia à igreja? A palavra de Deus. Esta é a maior profecia, a palavra de Deus. Qualquer revelação profética que se chocar com a palavra de Deus, ela não é de Deus. Mas no Novo Testamento, nós temos profetas que eram chamados por Deus a fim de entregar revelações específicas
a igreja. Então, o ministério profético, a observação que nós fizemos aqui, ó, o ministério profético deve direcionar-se nas escrituras. Então, o ministério profético deve direcionar-se nas escrituras, ou seja, qual é o crivo pelo qual as revelações específicas desses profetas do Novo Testamento têm que passar? O crivo da palavra de Deus. E o terceiro parágrafo desse terceiro ponto, o pastor Osiel Gomes vai nos tratar onde estão os profetas. Nós ainda hoje temos homens à semelhança de Ágabo, um grande profeta de Deus no Novo Testamento, que transmitem enunciados proféticos de maneira sobrenatural e extraordinária. Deus sempre preserva profetas no meio do seu povo. Nós precisamos rejeitar qualquer voz profética que não esteja alicerçada ou passe pelo crivo da palavra de Deus. Mas Deus sempre tem homens e mulheres ungidos por Deus com uma capacidade profética para trazer as revelações de Deus à sua igreja. Vamos a algumas considerações importantes a se fazer. No tempo de Samuel, no templo, eu já disse isso aqui, disse que repetiria, no templo, Samuel aprendia a trabalhar, mas não aprendia a ouvir a voz de Deus. Então nós devemos trabalhar, prestar um serviço para Deus, mas ouvir a voz de Deus fala da nossa comunhão com Deus, e ela é mais importante do que o serviço que nós prestamos. A ênfase no ministério profético produz uma igreja forte e madura. O que é isto? A ênfase no ministério profético, que é um ministério alicerçado na palavra de Deus, produz uma igreja forte, uma igreja madura. Uma igreja madura, ela só amadurece porque ela é disciplinada pela palavra de Deus. E por fim, a última consideração importante que eu quero fazer é que o ministério profético deve atrair a igreja, envolver o povo e direcionar a liderança. Então o ministério profético deve primeiro atrair a igreja. A igreja tem que ser atraída pela palavra, porque a igreja de Jesus conhece o Senhor que tem, e ela conhece a voz do seu Senhor. Ela deve, o ministério profético deve envolver o povo com o ministério profético, não com carisma de alguns líderes que não têm caráter, como um livro que eu tenho em casa, muito carisma e pouco caráter. Mas o ministério profético tem que atrair, envolver o povo e tem que direcionar a liderança. Que Deus nos ajude e que nós tenhamos uma liderança direcionada pelo ministério profético. Deus te abençoe e até a semana que vem na nossa quarta aula para a glória do nome do Senhor Jesus. Um grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores. Até a semana que vem. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei.